Boa noite, filósofos botequeiros, pessoal que ficou 2 semanas sem contato com o mundo da filosofia de boteco, boa noite. A gente entrou 2 minutinhos atrasado, mas a gente já tá aqui entrando firme e forte. E hoje, iniciando a nossa transmissão ao vivo por 2 canais. A gente tá hoje no Caio Showa, no Instagram, e também no Filosofia de Boteco, finalmente no YouTube, ao vivo. Hoje a gente vai falar sobre medo, então eu não sei para que câmera eu olho, tá todo mundo feliz, mas na verdade a gente vai falar hoje sobre medo. Seja bem-vinda, Marta, seja bem-vinda, Raquel, desejo aí um bom retorno para casa, Raquel, Silviane, Patrícia. Dizer para todo mundo que hoje a gente vai falar sobre medo. Medo, de que você tem medo? Fala pra gente. Hoje a gente tá aqui, ó, no Insta e no YouTube. Então, de vez em quando eu vou olhar pros dois, tá, gente? Não fiquem preocupados, tá bom? O pessoal tá entrando aqui, vou dar boa noite. Olha lá, já tá dando risada. Boa noite, Paty. Gente, audiência. O povo tá no carro, mas tá fazendo audiência. Do que você tem medo? A pandemia teve a oportunidade de mostrar pra muita gente o quanto nós somos vulneráveis. A Brené Brown, ela sempre fala sobre isso nas obras dela, e ela diz o seguinte: é importante nós sermos vulneráveis. Por quê? Porque quando você é vulnerável, você automaticamente se abre para a possibilidade de melhorar as suas estruturas, a reforçar aquilo que te faz mal, criar uma barreira, uma blindagem emocional. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá todo mundo me escutando? Porque eu não vou poder ligar o fone hoje, não. Se você não estiver me ouvindo, me manda um boa noite, help o show, sempre conectado com a gente. Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre medo. Para quem não conhece o nosso programa, o nosso encontro, o nosso bate-papo, todo domingo, já há algum tempo, desde que a pandemia começou, eu resolvi fazer esse contato com vocês nos domingos para a gente bater um papo livre, falar sobre vários assuntos, vários temas, enfim. E hoje eu retomei os nossos encontros de domingo, que é um encontro mais light, um encontro que a gente fala de filme, fala de livro, fala de uma série de coisas. O som tá um pouco baixo, a Marta tá falando aqui, vamos ver se aumenta aqui. Melhorou, Marta? Vê se tá melhor, vê se o som tá melhor. Se estiver melhor, dá um joinha aí. E a gente hoje trouxe o tema do medo. Do que você tem medo? Eu coloquei essa pergunta na internet, muita gente teve a oportunidade. Boa noite, Mário. Boa noite, Márcia. Casal 20 sempre conectado com a gente. E eu recebi algumas respostas. Existe um autor chamado Napoleão Hill, que eu tive a oportunidade de ler uma obra dele recente, Mais Esperto que o Diabo. E o Napoleão Hill, ele coloca o seguinte, ele coloca que existem 2 grandes medos que as pessoas têm. O primeiro medo é o medo da pobreza. As pessoas têm medo de não ter dinheiro para realizarem suas vontades. E o segundo grande medo é o medo da morte. Então, de todos os medos que a gente possa ter na nossa lista de medos que eu vou passar para hoje, o medo da pobreza e o medo da morte são 2 medos que mexem muito com a cabeça das pessoas. Por quê? Porque quando você não tem dinheiro, você não consegue sustentar os seus projetos. Quando você está próximo da morte, muita gente se arrepende de várias coisas, e uma das frases que as pessoas que trabalham como intensivistas nos hospitais mais falam sobre a questão do medo da morte é justamente pelo fato de que muita gente diz o seguinte: eu não fiz tudo o que eu deveria ter feito. Eu me arrependo de não ter aproveitado mais a vida. E aí, trazendo um pouco nesse sentido, esse contexto do medo, a gente precisa colocar algumas questões aqui que são super importantes. Eu chamo sempre de provocações, né? Eu sempre falo que são questões filosóficas, mas são abertas. O nosso objetivo aqui não é tema fundamental para a sobrevivência, mas pode paralisar. Boa, Mário! O medo, ele pode paralisar. Existem algumas reações para o medo. Uma delas é justamente a aceleração, quase que não sai. A aceleração que a gente tem cardiorrespiratória. Então, nosso coração bate mais forte, a nossa respiração também fica mais intensificada. E a gente percebe muito isso quando tem a oportunidade de ir num parque, por exemplo, e usar aqueles brinquedos loucos que deixam a gente com a adrenalina lá em cima. Boa noite, Sandro Luna, de Campina Grande, na Paraíba. Um beijo grande para Campina Grande. Pessoal conectado com a gente, Rio de Janeiro, povo no Espírito Santo, povo na estrada.
Porque tem disso, né, gente? Às vezes a pessoa tá no shopping, como já aconteceu, aí a gente chama a pessoa para participar, como aconteceu com a Márcia. Aí, de repente, tem uma pessoa que já está dirigindo para sua casa, está conectado com a gente. O importante é isso, a qualidade da tua audiência. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu listei algumas coisas que eu particularmente achei interessantíssimo e hoje a gente está, só lembrando, a gente está hoje com vocês aí no Insta e com o pessoal também conectado no YouTube aqui, que vai ser uma experiência nova. Então, de vez em quando eu vou estar olhando para os dois, tá, gente? Para poder atender a todo mundo. Existem alguns medos, eu até anotei, porque, na verdade, são nomes bem esquisitos. Então, a gente trouxe aí essa proposta de falar sobre isso justamente pelo fato de que estamos vivendo momentos de grandes incertezas. Boa noite, Halil Ghazali. Aracnofobia. Quem tem medo de aranha? Tem gente que tem medo de grandes aranhas, tem gente que tem medo daquelas aranhas pequitinhas. E só de ver já entra em pânico e desespero. Então a gente sabe que esse tipo de medo é um medo que paralisa. Tem gente que tem medo de barata. Eu tinha medo de barata. E eu fiz ansiedade, um tratamento com acupuntura, e eu descobri que a médica falou isso pra mim, eu fiquei bem chocada, que não era medo de barata, que é um medo que existe em relação à tua ansiedade. Então você não sabe o que a barata vai fazer contra você. Aí você fica naquela ansiedade, aí te dá aquela paralisada. Estava no YouTube e vim pro Instagram. Agora a gente tá aqui. Hoje é um teste, mas semana que vem a gente já vai colocar tudo um do ladinho do outro, vai ficar bem legal. Então a gente tem a aracnofobia, que é o medo de aranhas. Agorafobia, que é da ágora, né, do grego, que é aquele lugar onde eles faziam as apresentações, aqueles espaços grandes que hoje são os grandes estádios, como a gente tem, e que muita gente vai quando a gente voltar a trazer aí os grandes eventos, vai ter muita gente que não vai com medo de aglomeração. A Lisa falando que o volume do Insta tá baixo. Tá baixo para todo mundo? Será que tá baixo para todo mundo? Eu vou colocar aqui o fone então para ver se realmente tá baixo. A Marta também falou, mas ela disse que já tinha melhorado um pouquinho. Boa noite, Cristiano Ceruti, a galera de Perocão aparecendo aqui, minha gente. Vamos aparecendo o povo de e agora? Vamos ver se vai melhorar. Melhorou aí o som? Dá um alô aí se melhorou. Boa noite, Bruno Bonella, que foi nosso entrevistado na live sobre economia. A Raquel tá falando que o som tá ok. Então, tem pavor de cobra. Ela não pode ver cobra nem pela televisão. Animal Planet, cobra, mamãe desliga na hora. Então, é um tipo de medo. Então, tem esse medo, tem o medo da agorafobia também, que é uma coisa que infelizmente muita gente vai sofrer na volta, porque, por exemplo, a gente até comentava hoje à tarde sobre as realizações de grandes eventos. O Rock in Rio, que pela lógica já estaria vendendo seus ingressos nessa época, para o ano que vem a gente nem sabe se vai acontecer, justamente pelo fato da incerteza de todo mundo poder ir, enfim, são eventos para mais de 100 mil pessoas, não tem como fazer assim. Zoofobia, medo de animais. Quem tem animal em casa, a gente sempre teve animal em casa, é muito engraçado porque eu sempre pergunto, você gosta de cachorro? Porque se não gostar de cachorro, ou se tiver medo, não vai ter como vir aqui para casa, porque tem cachorro, né? Ela tá colocando principalmente o que anda em pé. Eu tenho medo de frescura, tem gente que tem medo de frescura mesmo, eu tenho pavor, tolerância zero. Nectofobia é uma coisa que a minha amiga Paty até comentou há poucos minutinhos atrás que a gente estava batendo um papo, ela falou que tem medo de escuro. É algo que muitas vezes, quando a pessoa é criança, os pais, os responsáveis falam assim, o bicho-papão, não sei o quê. Esse medo do escuro, esse bicho-papão de criança, torna-se uma fobia no futuro. Então é um tipo de medo que muitas vezes as pessoas não entendem porque ainda tem. Eu conheço pessoas que não dormem com luz apagada e isso é preocupante se você não souber administrar. Boa noite, Tom Maximino, aluno querido. Acrofobia. Não é medo de andar de avião. Andar de avião tem outro nome. O acrofobia, você tem aquele medo de subir em determinados lugares. Eu, por exemplo, não tenho medo de altura, mas eu não me sinto confortável quando eu vou num lugar muito alto. E eu tive a oportunidade de ir num prédio que é bem conhecido no Oriente, que tem um observatório no 100º andar. Minha mãe tem medo de altura e ela foi corajosamente, tiramos foto.
mas realmente dá uma sensação desconfortável. A sensação desconfortável é diferente de você ter medo. E aí vocês podem estar se perguntando, por que você está falando sobre isso numa live de filosofia de boteco? Porque tem muita gente que tem medo e não sabe por quê. E a filosofia explica também junto com a psicologia, com a psiquiatria, com a psicanálise. Então a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho. Glossofobia é uma coisa que eu não tenho. Falar em público. Mas em algum momento, lá atrás, quando eu era mais jovem, eu me considerava uma pessoa muito tímida. Então, até incentivada pela minha mãe, eu fui fazer teatro e isso me ajudou muito. Eu sempre falo isso para as pessoas. Se você tem medo de falar em público, vai fazer aula de teatro. E treina na frente do espelho, em algum lugar, para você não deixar o medo te paralisar. Ah, Cristiano, tá travando a imagem? Deve ser a internet, porque nesse horário é uma tristeza. Mas enfim, vamos tentar a gente seguir. Hemofobia é medo de sangue. Meu marido tem isso. Ele vê determinadas situações assim, até mesmo na televisão ele não gosta. Aqueles programas de cirurgia plástica, as pessoas se sentem mal. E isso se dá pelo fato de que ela não consegue ver aquilo que tem dentro dela, do ponto de vista físico. Eu fui pesquisar para tentar entender um pouco também o meu amado, né? Então chama-se hemafobia. Claustrofobia, que é uma coisa que muita gente tem, que é aquela sensação horrorosa de eu estou num lugar fechado. Tem gente que não consegue andar de elevador. Pensa bem. Agora você tem que ir lá no, sei lá, 43º, subir tudo de escada. Você vai deixar o medo fazer com que você... Então, toda vez que você tiver um medo em relação a alguma coisa, você tem que procurar um auxílio. A gente vai falar algumas coisas que você pode fazer. Tanatofobia, que é algo que muita gente está sofrendo agora, que é o medo da morte. Na verdade, quando a gente fala de situações como essa, em que nós temos uma crise sanitária com alto potencial de contágio, ela não fica com medo do contágio, mas ela fica com medo da morte. Nós falamos até sobre isso ontem aqui. A gente teve um bate-papo, o Carlos Henrique, que acabou de entrar aí, falou justamente sobre isso. As pessoas têm medo da morte. Nós, seres humanos, somos seres que temos a consciência de que somos finitos. E o medo da finitude se dá pelo fato, mesmo para aqueles que porventura, e aí é uma coisa que a gente até conversou aqui, a Marta estava conosco, justamente não acredite em outras vidas, mas você saber que um dia tudo isso vai acabar, é ter a consciência de que você precisa aproveitar bastante, mas aproveitar com responsabilidade. E a aerofobia, que é aquela que a gente já tinha falado, que é o medo de avião. Eu vou encerrar minha transmissão aqui pelo YouTube, porque a gente fez um teste hoje, e vou continuar com vocês pelo Insta, tá? Então quem estiver aqui com a gente no YouTube, corre lá pro perfil Cário Showa e segue a nossa transmissão por lá para ver se a internet dá uma melhorada ou não. Tá tudo bem para vocês? Como é que vocês estão vendo aí? Tá travando ainda? Ou tá legal? Então eu vou encerrar aqui. Semana que vem vai ter nos dois, tá? Foi um teste. Bom, e aí dentro desse contexto, a gente sabe que o quanto a gente precisa administrar os nossos medos. E a filosofia, ela traz isso pra gente também, essa possibilidade. O Halil tá falando que no YouTube está mais estável, mas eu vou manter aqui, que aí eu desligo a internet para ver se dá uma baixada na trava-trava aí. A minha pergunta é a seguinte, posso perguntar para vocês? Não tem como fazer filosofia de boteco sem perguntar. Do que você tem medo? Coloca aí que mudou na sua vida. Será que tem algo que trouxe pra gente aí a possibilidade da gente repensar a nossa existência? Coloca aí pra gente do que você tem medo. Hoje. E aí agora, dentro desse processo de que tá travando, eu acho que agora parou de travar, né? Parou de travar aí? Como é que tá aí, gente? Vai dando um feedback. O Mário tem medo de conflito. Mário, que coisa interessante. Eu, quando trabalho a questão do conflito, eu sempre falo o seguinte, conflito é diferente de confronto. Conflito, ele é importante a gente ter na vida, porque são os conflitos que nos fazem crescer, desenvolver. São essas diferenças que fazem com que a nossa existência seja mais completa.
O confronto, ele envolve violência. E aí sim a gente tem que ter medo, porque muitas vezes ele foge daquilo que a gente chama de momento controlado e automaticamente a gente não consegue depois administrar. Eu tenho mais receio de confrontos, de conflitos a gente tira coisas boas. Pensando na questão das fobias, de onde sai de onde origina tudo isso? Quando a gente fala de fobia, do ponto de vista etimológico, a gente tem no grego phobos, que seria a palavra que deu origem, né? A palavra que deu origem à fobia, mas a gente também tem o metus, que deu origem à palavra medo, que vem do latim. Então, quando a gente tem esses dois movimentos, essas duas possibilidades de administrar essa informação, a gente percebe claramente que a fobia é algo mais complexo, que você vai ter um desdobramento. E o medo pode ser aquele momento apenas. E o medo te paralisa se você não souber controlar. E a fobia, ela é administrável, mas ela precisa que você tenha consciência de que você possui aquela fobia e busque um auxílio. Tem hipnose que faz isso, tem tratamento psicológico, psiquiátrico, psicanalítico que faz isso. Então você tem que procurar um especialista para saber qual é a melhor versão para você poder administrar as suas fobias e principalmente não deixar que o medo tome conta de você a ponto de você não conseguir realizar mais nada. Toda mudança gera medo e toda mudança requer coragem. Resta saber o que você vai fazer com isso. Se você tem coragem para mudar e deixar o medo te paralisar, as tuas transformações internas e externas elas deixam de ser por conta do medo. A gente fala que tem medo. De quê? Você tem que saber. A Marta coloca aqui, até antes da pandemia, nada, agora é incerteza, o futuro incerto. Ela tem medo do futuro incerto. A gente até falou sobre isso ontem, a gente bateu um papo bem legal com ela e com o Carlos Henrique. O conflito não pode gerar o confronto? Sim, o conflito ele pode ser positivo ou negativo. Quando ele é positivo, das diferenças a gente constrói um repertório. Quando ele é negativo, ele envolve violência. Então, quando a gente fala de guerra, a gente fala de confronto, tanto que vocês podem observar que nas operações policiais, quando noticia na mídia, eles falam em confronto, eles não falam em conflito. E o conflito são as diferenças de opinião, de posição, de visão de vida. Isso pode ou não ser positivo, aí vai depender de como você conduz. Se você envolve violência, ele se transforma no confronto e automaticamente ele torna-se negativo. Bom, medo envolve. Quando a gente fala de medo, vamos pensar no medo positivo? Medo positivo no sentido de enfrentar situações de risco e perigo. Se nós não tivéssemos medo, vamos pensar nisso também, nós faríamos de tudo, não? Porque você vê uma situação de perigo, automaticamente seu corpo já reage. Se você tem consciência do medo, você pode fazer aquilo até o final. Exemplo, você vê uma cordinha entre duas montanhas. Você sabe que se você cair dali, porque você não tem equipamento de segurança, você vai morrer. Se você não tiver medo da morte, você vai enfrentar aquilo com a maior tranquilidade do mundo e vamos ver o que vai dar. Vamos ver se eu vou chegar até o final. O medo, quando positivo, ele te impede de fazer coisas que fogem da responsabilidade. Então, Réu Pichot tá colocando aqui, vamos soltar corações. E quando aperta o coraçãozinho, a nossa live começa a chamar um monte de gente. Eu descobri isso tem pouco tempo. Boa noite, Renata. Renata, que gosta dos meus óculos. Olha, todos os seguidores agora tem 20% de desconto na Óticas Praiana. Manda para todo o Brasil, hein, gente? É só colocar lá o código, depois manda o direct quem quiser. A Renata já tem o dela. Bom, tripofobia, que são algumas fobias menos comuns que a gente tem assim na nossa vida. Tripofobia, medo de buraco. Vocês lembram de um filme que o Jack Nicholson fez, Melhor é Impossível? Obrigada, Renata. Tá dizendo. Manda um beijo pro povo da Assembleia, os meninas. Melhor é Impossível. Era um filme interpretado pelo Jack Nicholson, que ele tinha medo de atravessar determinados quadradinhos, ele não passava por aquelas divisórias, assim, as divisões dos quadrados nas ruas. Tem gente que tem medo de buraco. Tem gente que não pisa achando que, sei lá, vai pra China, alguma coisa assim, mas não sei. Chama tripofobia. Então, outro nome também que eu não conhecia, que eu fui buscar para vocês, obviamente. Courofobia. Aí você vai pensar, é meio de couro?
Quem já viu o filme It, ou já ouviu falar, que é baseado num livro do Stephen King, Medo de Palhaço. A história do filme do Stephen King, que era um livro, na verdade, que se transformou no filme, foi adaptado e recentemente teve outra versão, se baseia justamente no medo dos palhaços. Então, muitas crianças têm medo. Eu, particularmente, não gosto de palhaço, tirando os do Circo de Solé, que são mais humanizados. Mas aquele palhaço que tem uma cara assim meio demoníaca, uma coisa esquisita, eu não sou muito fã. E o filme It fala sobre isso, fala sobre courofobia. Era uma coisa que eu também não sabia. Boa noite, boa noite! Boa noite, Power Woman, empreendedora, Rosana, queridíssima. Boa noite, Rodrigo Vailan. A Marta coloca 12 dias, o filme. Ai, Marta, esse filme eu não me lembro de ter assistido. Coloca aí pra gente só o que ele vai falar do medo aí, pra gente poder indicar pro pessoal. Hidrofobia. É um filme de água. E não é porque não sabe nadar, é porque tem medo da água. E isso é uma coisa esquisita, porque o nosso corpo é 70% de água. Então isso significa também, se a gente for parar para pensar, pode significar, melhor dizendo, uma rejeição àquilo que tem dentro de você. É estranho, mas tem gente aqui que tem medo de ficar sem imaginar. Tem mesmo. Hoje a Francelina não está conosco, que sempre entra logo no começo das lives. Vou mandar um beijo para ela. Também para a Silviane, que estão na estrada, mas vieram me dar um abraço, um abraço virtual, tá, gente? Antes da live. Mas a França sempre está com a gente. Hoje ela está descansando, então ela falou que não poderia assistir ao vivo, mas ela depois com certeza assiste. Eclesiofobia. Alguém já ouviu falar disso? É medo de igreja. Tem gente que tem medo quando entra no ambiente da igreja, já fica assim. Eu confesso para vocês que algumas igrejas que eu já entrei aí, nessas viagens que eu já fiz, me deram um pouco de pânico, mas é mais pela falta de conservação e por parecer um filme de terror do que necessariamente pela igreja. Eu me sinto muito bem num ambiente religioso, seja igreja ou um outro ambiente que eu possa visitar. Mas tem gente que não entra de jeito nenhum por ter medo. O Mário coloca aqui, claustrofobia. A gente até falou sobre isso um pouquinho antes, mas a claustrofobia, Mari, é uma das coisas que as pessoas mais têm. É impressionante o número de pessoas que têm essa sensação ruim quando elas entram em ambientes fechados. E isso vai se agravar com a pandemia. Já existem estudos que estão trazendo esse indicativo. Uma outra coisa também é heliofobia. Tem gente que tem medo do sol. Olha que interessante. Aí eu falo assim, como assim, gente? Tem medo do sol? Vou explicar. Acredita que o sol faz mais mal do que bem. E é uma crença que limita muito a pessoa, por exemplo, a ter um bom índice de vitamina D, porque o sol é a nossa maior fonte. Então, as pessoas que sofrem disso, com certeza, vão desenvolver problemas de pele, porque se tem medo do sol, imagina. Afefobia, medo de ser tocado. É uma coisa que tem relação com a afetividade. Tem pessoas que não permitem que você toque nelas. Lógico, a gente está vendo pandemia, outra vibe, é outra realidade. Muita gente tendo dificuldade por conta da questão da higienização. Mas essa fobia de medo de ser tocado é algo muito mais comum do que vocês imaginam. Vou contar uma historinha rapidinho para vocês aqui. Obrigada pelos coraçõezinhos, obrigada pela carinha com o coração. Tenho medo temporal com raios e ventos fortes. Corro para debaixo da cama se possível. Diz Help o show. Tem gente que tem trovão de raio. Acho que tudo vai cair na pessoa. Mamãe é uma dessas. A Power Empreendedora. Eu já me senti desconfortável em algumas igrejas que eu já fui, mas eu não tenho medo de entrar. Agora tem gente que tem medo. Não sei por qual razão, mas existe essa fobia. A afefobia é aquela questão da afetividade que eu falava antes. Então, eu tive uma história muito interessante que uma vez fui ministrar um curso e a pessoa falou assim: olha só, se tiver essas dinâmicas ridículas, falou assim comigo, tá, gente? Se tiver essas dinâmicas ridículas que vocês fazem, negócio de terapia do abraço, de beijar, não me coloca nisso. Aí eu falei: não vou fazer dessas dinâmicas, não. Eu pensando: ai meu Deus, tem uma dinâmica dessa, o que eu vou arrumar? Bom, enfim, adaptei a dinâmica, porque quem sabe faz ao vivo, não teve abraço.
Porém, característica de quem já fez curso comigo, já esteve em palestra minha, eu abraço todo mundo, adoro abraçar. Porque eu fui criado num ambiente afetivo e quem é criado num ambiente afetivo tem essa coisa, né? Na minha casa todo mundo sempre abraçando, beijando e tal. A gente tá sofrendo muito até por conta dessa questão da pandemia, que a gente não pode abraçar as pessoas, enfim. Abraça assim, né? Fica com receio. E daí, no final do curso, eu falei, o que eu vou arrumar com essa pessoa? Todo mundo veio abraçar, tirar foto, aquela coisa. A pessoa foi lá na sala. Eu escutei num ambiente que não tinha como. Aí eu respeitei, lógico, né? Porque eu também não vou chegar pra pessoa, vou sair agarrando a pessoa, né? Que é uma violência. Aí no final todo mundo abraçou, ela ficou me olhando assim. Aí eu falei assim: não, não vou te abraçar, porque você falou que não gosta de abraço. Não, mas eu quero abraçar você. Isso me deu uma virada de chave que eu fiquei me perguntando: será que essa pessoa nunca tinha sido abraçada, por isso ela dizia que não gostava de abraço? Um belo dia, eu reencontrei essa pessoa na frente do lugar onde ela trabalhava e onde eu ministrei o curso. Quando eu encontrei a pessoa já foi abrindo o braço assim, gente. Parecia até um urubu tomando sol, coisa mais linda. Lindo, 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 lindo. Quando ela abriu o braço, a amiga dela do lado, que também tinha feito curso, ela olhou para mim e começou a rir. Aí depois eu entrei, conversei com todo mundo, essa amiga dela chegou para mim e falou assim: posso te falar uma coisa? Foi uma dos maiores avanços que você poderia ter feito na vida dessa pessoa. Eu falei, por quê? Daquele abraço em diante, ela passou a querer abraçar todo mundo e abraçou todo mundo. Ou seja, talvez essa falta de afetividade que as pessoas tinham com ela traduzia numa frase, não gosto de abraço, porque aí ela não precisava abraçar e também se ninguém abraçasse, ela não ia se sentir mal. Então, tem que ficar ligado porque muitas vezes essas fobias elas se desenvolvem dessa maneira. Help Show coloca aqui, convivemos com vampiros até durante o dia. Ali tem vampiro? Tá bom. Medo de ficar sem cerveja. Ah, isso com certeza. Tem um monte de gente. Sem cerveja, sem vinho, sem um monte de coisa. Ele tá falando aqui pra minha mãe. Você nem bebia. Paulo Filho, seja bem-vindo. Bom, decidofobia, medo de tomar decisões. Quem não tem medo de tomar decisões aí, levanta a mão. Faz o bonequinho levantando a mão, faz um sinalzinho. Tem muita gente que tem. Eu sou uma pessoa que para tomar decisão, eu penso bastante em todas as possibilidades, mas quando eu tomo também depois, gente, desculpa, tá tomado. Eu sou uma pessoa muito firme em relação a isso, mas eu penso bastante. Então, essa incerteza não necessariamente é uma fobia, porque eu controlo, mas se você não controlar, sabe aquela pessoa que fala assim: ah, eu vou fazer, não sei, aí fica um dia, dois, e aí entra num processo de procrastinação. Cuidado com isso, tá? Pra gente poder, então, a gente tem o perigo, tem a reação e tem o medo. Então, você sente a sensação que te aprisiona. Você reage, você fica com medo. Se esse medo não tiver controle, automaticamente você não consegue desenvolver os seus projetos. Uma das coisas que... Um dos livros que a gente fala que é de filosofia, mas ele é um livro que também é entendido como um grande romance, chamado A Ilíada. Ele fala um pouco sobre essa questão do medo. E por que ele fala do medo? Porque tem um personagem na Ilíada chamado Phobos. E o Phobos, ele é um protagonista do desafio dos limites dos soldados. Tanto que nos desenhos dos escudos dos soldados tinha o desenho que representava o Phobos. Ou seja, aquilo ali, o escudo, era um medo. Mas na verdade o que protegia os soldados era aquela imagem do Phobos que fazia com que eles ultrapassassem todo tipo de limitação. Né? Então, a Ilíada ele traz essa referência do ultrapassar o medo e, obviamente, esse desenho nos escudos era mais uma proteção para os soldados. E pensando um pouco sobre a questão da Ilíada, a Help Show coloca aqui, dependendo de quem abraça, a energia é ótima. Paulo Filho, procrastinação, delícia da minha vida. Marta Carvalho levantou o bracinho, a mãozinha. Phobos originou o sufixo fobia, isso, exatamente. A gente já falou um pouquinho sobre isso e o Metos originou o nome medo que a gente sempre fala. A Marta coloca aqui, também quando decido, eu também sou dessas. Pensando um pouco na Ilíada, só para a gente poder já caminhar para os nossos minutos finais aí,
porque o domingo é aquele dia que a gente retoma, então a partir de hoje, gente, estou de volta. E a partir de semana que vem, full time aqui no YouTube, eu fiz um teste hoje para ver como é que ia ser, por isso que eu falei que tinha novidade. Semana que vem a gente vai estar também no YouTube e no Insta, então os dois ao mesmo tempo. Eu trouxe um livro que eu já tive a oportunidade de fazer essa leitura e vou retomar, já está na minha lista de releitura, que é esse aqui, chamado A Odisseia, do Homero. Ele está ao contrário, mas me falaram como é que faz para virar o livro, eu não consegui entender, mas enfim, depois eu descubro. E eu queria ler para vocês do livro 1, comecinho do livro 1, que ele diz o seguinte: eis a história de um homem que jamais se deixou vencer. Viajou pelos confins do mundo, depois da tomada de Troia, a impávida fortaleza. Conheceu muitas cidades e aprendeu a compreender o espírito dos homens. Enfrentou muitas lutas e dificuldades no esforço de salvar a própria vida e levar de volta os companheiros a seus lares. Fez o que pôde, mas não conseguiu salvá-los. Pereceram devido à sua própria loucura por terem matado e devorado os bois de Perion, e este diligenciou para ele que jamais. Esse livro que eu recomendo, que é a Odisseia, é um dos livros mais encantadores para a gente mostrar como administrar bem os nossos medos. Então, quando você tiver medo de alguma coisa, e muita gente já falou aqui de quem tem medo, uns dizendo a questão da claustrofobia, medo de lugar fechado, o pessoal que tem medo de aranha, o pessoal que tem medo de morte. A pandemia tem mostrado muito essa questão da morte o tempo inteiro pra gente. Quando você tem medo de alguma coisa, procura compreender o que te limita e como isso está influenciando na tua tomada de decisão. Porque muitas vezes a pessoa deixa de prosseguir seus projetos por medo. Será que alguma vez na vida você já passou por isso? O Paulo Filho coloca aqui: os gregos nos definiram tão bem como a cultura ocidental há tantos milênios. Eu costumo dizer, Paulo, que quando a gente quer conhecer a nossa, a gente tem que ler o nosso passado. E ninguém melhor do que os gregos para fazerem isso. Tem coisas que eles escreveram e eu gosto muito. Não era uma leitura do meu dia a dia, mas passou a ser uns 3 anos atrás. Eu costumo dizer que quem lê os gregos, os filósofos, seja os socráticos, os pré-socráticos e até os filósofos da modernidade que citam muito os gregos, a gente tem a possibilidade de entender até onde a gente vai estar daqui a algum tempo, porque tem muita coisa que eles escreveram e que ainda não aconteceu. Então, entender o passado é a gente ter a possibilidade de conhecer algumas alternativas de futuro. E o Homero, ele faz isso muito bem na Odisseia, é um livro fantástico. Quem não leu, super indico a indicação de hoje para vocês é a leitura da Odisseia de Homero e da Ilíada também, que eu já citei, para que a gente possa entender até onde os nossos medos podem nos levar. Os gregos e os grandes, as pessoas que lutaram muito durante toda a história, eles só fizeram isso porque eles souberam administrar os seus próprios medos. As grandes guerras são as provas disso. Os soldados que vão para a guerra, eles não sabem para onde eles estão indo. E hoje, os grandes soldados da modernidade, numa pandemia do jeito que a gente está vivendo, são as pessoas que, assim como o Paulo Filho que está aqui hoje, tantas pessoas que nos assistem depois, são as pessoas que são, digamos assim, não têm alternativa de não estarem trabalhando. Elas precisam trabalhar, elas precisam sair de casa. Principalmente o pessoal da segurança pública, o pessoal da saúde. E agora, daqui a provavelmente uns 30 dias, vão retomar as atividades na área de educação em vários estados no Brasil, como já vem acontecendo em outros países do mundo. Que o medo não nos limite, que o medo seja aquela barreira que nos coloca dentro de um ambiente com responsabilidade. Que o medo nos faça mudar quando necessário, mas que não faça com que a gente deixe de mudar quando necessário. Que o medo seja uma forma da gente entender que existem coisas que precisam ser encaradas. E que o medo também nos permita nos entender enquanto seres humanos, fazer um processo de autoconhecimento de maneira que, quando a gente conhece as nossas limitações, nós passamos também a desenvolver as nossas maiores habilidades escondidas.
Então, o Paulo Filho está colocando, tem que começar do começo, parece bobagem, mas não dá para começar a ler filosofia diretamente na Grécia, tem que ir digerindo lentamente. Ah, sem dúvida, eu comecei a ler filosofia na escola, e isso já faz algumas décadas, mas há 3 anos eu estou mais platônica, mais aprofundada aí nos gregos, e realmente tem que começar do começo, não dá para começar a ler diretamente assim, ó, eu vou começar aqui a ler, sei lá, República de Platão e entendi por que o Brasil está desse jeito. É mais ou menos isso. A Márcia coloca aqui, o paradoxo é o medo como prevenção. A Márcia, nossa gestora de riscos, né, que senta com a gente, queridíssima. Justamente, tenha critério e cuidado com determinadas atitudes. Exatamente, é o medo como prevenção, ou seja, é aquele limitador, mas ele precisa ser algo que te coloca dentro de uma zona de atividade, senão você não faz nada. Eu até coloquei, a Help Show coloca aqui, filosofia não é somente leitura, mas reflexão, adoro. Ei, Jonas, tempo que eu não te vejo. Seja bem-vindo. Na verdade, existe uma... Até comentava com as meninas que estavam batendo papinho com a gente antes de eu entrar na que eu quero trazer nas lives de sexta-feira, mas só para pontuar, eu tenho lido bastante coisa sobre isso. No começo do século passado, na verdade, no começo do século passado, quando as pessoas voltavam de determinados lugares mais distantes, seja por guerra ou por, enfim, por outras razões, que eles eram obrigados a sair dos seus próprios ambientes e irem para lugares muito distantes e ficarem isolados, eles conseguiam desenvolver determinadas habilidades e características que não faziam parte do seu dia a dia. Ao serem, entre aspas, obrigados a retornar uma coisa chamada síndrome da cabana, que é justamente o momento em que eles ficavam lá nas cabanas e resguardados, seguros. O que a pandemia tem mostrado pra gente? Por isso que eu quero trazer esse tema nas sextas-feiras. Ela tem mostrado que muita gente não vai querer voltar ao mercado de trabalho, vai querer ficar em casa. E aí vocês devem estar se perguntando, mas como é que esse pessoal vai sobreviver? É uma grande questão que a gente está acompanhando. Mas já tem bastante gente que já informou as empresas que não vai voltar, que vai pedir demissão se não mudar o sistema, ou seja, empresas que têm a intenção de voltar ao físico. Nós estamos trabalhando com teletrabalho por questões econômicas. Sim, meus amigos, isso é uma realidade, mas o psicológico é fundamental ser observado num momento como esse. Então, para vocês que porventura tem alguém que está passando por uma situação como essa, o medo de sair de casa, o medo de voltar para o trabalho, o medo de voltar para as atividades, fala para ele dar uma escutada nessa live ou de repente pesquisar alguma coisa para a gente poder pensar junto nas soluções que podem mudar o mundo. Porque se todo mundo se limitar pelo medo, eu não estou dizendo aqui para ninguém ter medo de nada, não é isso. O medo, a Márcia foi muito bem, o medo como prevenção, para você não se risco. Porém, a gente fala a ideia de medo, só se deu uma travadinha, o medo como prevenção. Quando a gente fala de medo, o medo tem que ser algo que você tenha na sua vida para te colocar numa segurança, mas você não pode fazer de maneira que ele tome conta da tua vida e você não consiga mais desenvolver nada. Então, a nossa reflexão de hoje sobre medo, no nosso encontro, na nossa retomada dos bate-papos de filosofia de boteco, é justamente sobre isso, o medo como precaução. Então, não tenham medo de viver, não tenham medo de fazer as coisas, não tenham medo de mudar, mas saibam que se você não tiver o medo também, do ponto de vista positivo, vocês colocam em situações de risco o tempo todo. Então, que o medo seja o propulsor das nossas ações com responsabilidade, sempre. Estou muito feliz de ter voltado, estou muito feliz da gente ter voltado a bater esse papo, e aí semana que vem a gente já fez um teste aqui, deu tudo certo, está no Instagram e no canal Filosofia de Boteco, no domingo, às 18h30. Próximo tema, durante a semana vocês vão saber. A gente agora sempre vai lançar o tema, assim, bem próximo para vocês poderem ter a oportunidade de participar, de sugerir, de, enfim, até participar ao vivo comigo, aqueles que não têm medo de falar em público.
aqueles que não têm medo, como a Márcia, que outro dia eu chamei no meio da live, ela estava com o Mário lá no shopping, mas ela nos atendeu prontamente, uma querida. Help Show coloca: filosofia não é somente leitura, mas reflexão, e fala do medo com relação a se tornar voltando para suas atividades. O mês de setembro é um mês que a gente também vai falar, não só aqui, mas também lá nas sextas-feiras, sobre o mês de prevenção ao suicídio. A gente vai ter um momento para falar também sobre esse assunto. Lá nós vamos falar sobre suicídio no trabalho e aqui a gente vai falar sobre o tema de uma maneira filosófica, tá bom? Então fica o nosso abraço virtual, se cuidem, tenham uma excelente semana. A Márcia coloca aqui para finalizar: usar o método socrático é interessante para analisar e verificar as melhores alternativas. Sem dúvida, sei que nada sei e que as perguntas sejam sempre mais importantes do que as respostas. Filosofia de Boteco está de volta, minha gente. Domingo que vem, mais um tema para a gente trazer a filosofia para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, com coisas que fazem sentido para todos nós. Um grande beijo e domingo a gente se vê. E sexta-feira a gente vai estar falando sobre morrendo por um salário. Até que ponto ganhar dinheiro é mais importante do que viver. Um beijo grande, beijo para todo mundo, um abraço, obrigado por aqueles que nos prestigiaram nesse domingo à noite e que escolheram estar aqui com a gente, tá bom? Tchau, tchau, gente, até mais!